E o que muita gente me pergunta é como chegar a um acabamento perfeito, como esse que eu vou apresentar aqui para você. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Priscila Lemos, sou artista têxtil e designer de macramê, especializada em vestuário para macramê. E nesse vídeo eu quero ensinar um pouquinho, compartilhar com vocês sobre os acabamentos da minha última encomenda. Então vamos começar a nossa aula de acabamentos aqui. Eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês os meus principais segredos na hora de fazer a finalização de uma peça. Aqui eu tô terminando esse top que é do meu look Nika e vou mostrar para vocês como que eu faço o acabamento perfeito, um arremate perfeito que faz a diferença na hora de você entregar uma peça para sua cliente. Uma peça que tem aqui um alto valor agregado pelas técnicas desenvolvidas e pelo acabamento entregue na hora dela receber a peça. Ó, esse lado daqui já tá todo pronto, como vocês podem ver. Falta só eu fazer a costura do forro. Esse lado daqui eu ainda não finalizei e vou fazer junto com vocês aqui com o uso de algumas ferramentas. Vou explicar como que eu faço esse acabamento limpo. Aqui vocês podem usar duas ferramentas. São os puxadores de fio, tá? Eu tenho esse modelo daqui de puxador de fio. Você encontra ele vendendo em armarinho. Ou uma agulha de crochê. E existe também a possibilidade de você usar uma agulha de tapeçaria para fazer esse acabamento, tá? Então, com qualquer uma dessas três ferramentas aqui, você consegue fazer essa parte daqui que a gente vai esconder os fios para fazer esse acabamento limpo. Nós vamos também utilizar a técnica de selagem com chama, que pode ser feita com o auxílio de um isqueiro, mas aqui para o caso, eu vou utilizar com vocês um ferro de solda, que é uma ferramenta de conserto de equipamentos eletrônicos, mas que a gente vai usar aqui para fazer uma selagem limpa a quente no nosso fio sintético. E para começar, eu vou virar esse meu bojo aqui ao contrário, para conseguir acessar bem essa parte daqui da lateral, e vou, com a ajuda do puxador de fios, entrar aqui na casinha anterior, né? Sabendo que aqui eu finalizei esse top com camadas de festonê, tá? Mas se você nó quadrado também, você poderia puxar aqui por dentro. O intuito desse vídeo não é mostrar para você a modelagem dessa peça, mas sim como que eu faço o acabamento. Então eu venho, ó, puxo aqui por dentro, passo por dentro dessa camada anterior e vou colocar esse meu fio aqui dentro do puxador e trazer ele pro lado de dentro da minha peça. Ó. E vou sempre puxando esse fio para dentro, para que ele fique bem alinhado e meu acabamento ainda fique mais bonito. Tem alguns segredinhos aqui, né, durante essa finalização que fazem toda a diferença no processo de desenvolvimento das peças e na minha produção aqui do dia a dia. Eu fui entendendo que são detalhes que fazem a diferença na hora do nosso acabamento, tá? Então, esse puxar aqui o fio para dentro também faz bastante diferença. Agora eu vou usar aqui a agulha de crochê para vocês entenderem também como que é a dinâmica. Essa agulha daqui é 5, mas se ela fosse um pouquinho mais fina, seria até mais fácil da gente fazer esse acabamento para dentro. Então eu vou abrir aqui essa casa e vou passar a minha agulha e da mesma forma vou puxar esse fio para cá para dentro, tá? E a gente vai repetir esse processo até finalizar toda essa parte daqui e colocar todos os fios para dentro. Agora que eu já tenho todos esses fios aqui para dentro e já foram devidamente puxados para deixar essa peça ainda mais alinhada, eu tenho duas possibilidades aqui, né? Uma delas é eu fazer essa selagem com a chama do isqueiro. Então, para isso, eu vou cortar aqui o fio, deixando aproximadamente 1 centímetro de fio. E venho com a chama do isqueiro na parte, ó, da chama azul, derreter essa ponta, derreter bem. E vou unir aqui a nossa trama. Essa é uma forma da gente fazer o acabamento, mas eu vou te apresentar o uso do ferro de solda, que eu tenho usado bastante, para finalizar aqui a nossa peça. Com o ferro de solda, eu venho aqui bem rente ao fio, ó, e selo ele. Depois, eu vou vir aqui por dentro, vou enfiar o ferro de solda aqui dentro, um pouquinho só, e vou apertar.
garantindo ó, que ele derreta aqui por dentro e que faça uma espécie de colinha, selando esse fio para que ele não saia daqui do lugar. Esse tipo de acabamento fica impecável. É bem bonito na hora de entregar a sua peça. Ela fica com acabamento bem lindão. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês o como que isso fica bonito. Ó, eu venho aqui dentro, por dentro do nó, com a pontinha do ferro, derreto um pouco e selo. E ele vai ficar lá dentro e bem presinho. O segredo tá em você fazer com calma, em ter uma boa ponteira aqui de ferro de solda e praticar bastante, porque quanto mais você praticar, mais perfeito vai ficar o seu acabamento. Aqui eu tô mais pertinho da câmera, ó, então eu tô sem apoio. Mas o ideal é você fazer assim, ó. Passa aí na sua superfície plana, deixa a peça bem estável. Se for preciso, você coloca aqui um peso, um rolo de fio em cima e vá fazendo essa selagem bem rente aqui ao nó onde você enfiou esse fio para dentro e derreta e sele. Instantaneamente você tem que selar. Eu confesso que eu machucava mais os dedos quando eu usava o isqueiro do que com o uso do ferro de solda. Claro que você tem que tomar muito cuidado, ter um local para colocar esse ferro também é importante, porque a temperatura é muito alta, né? Então, para evitar acidente, você precisa ter cuidado no manuseio do ferro de solda. Mas depois que você desenvolve a habilidade, é rápido. Depois que você acaba de fazer aqui a selagem com ferro de solda, às vezes ficam uns fiapinhos aqui. E aí eu venho com a chama do isqueiro e dou essa última passadinha para não deixar nenhuma ponta que seja desconfortável. Já entreguei tops assim, sem o forro, de acordo com o pedido da cliente, e eles ficam lindos, ó, impecáveis, tá vendo? Tá? Mas eu vou ensinar para vocês como que eu faço a técnica de colocação do forro. Vamos lá? Lembrem-se que todas as peças são feitas sob medida. Então a minha modelagem aqui já foi toda calculada de acordo com as medidas da minha cliente e eu vou apenas replicar essas medidas aqui de base e de altura para a produção do meu forro. Então eu venho aqui, verifico mais uma vez. Eu tenho aqui 13 centímetros de base com aproximadamente 16 centímetros de altura. E claro, a gente vai cortar ele um pouquinho maior do que o tamanho do triângulo, porque eu vou fazer um acabamento e vou fazer uma pequena bainha aqui no tecido. E eu compro eles pela internet em alguns sites que me garantem aqui uma malha de boa qualidade, uma lycra bonita, que tenha brilho e que acima de tudo, né, tenha qualidade e seja gostosa de vestir na pele, porque essa parte daqui vai ficar vestindo a minha cliente. Eu aproveito também para fazer a hot paint com o mesmo tecido que eu vou forrar aqui o meu top. Então, se eu estou produzindo com esse chocolate aqui, eu faço a hot paint combinando. Quando eu estou trabalhando no dourado, eu faço tanto o forro quanto a hot paint no dourado, no preto, no prata e assim vai, né? E essas modelagens aqui já são para as próximas peças de tamanho P. Então vamos lá para produzir o forro do nosso top. Como eu disse para vocês, a gente vai pegar aqui a base, eu vou desenhar essa base no tecido e vou desenhar a altura. Depois eu venho aqui com a caneta mesmo e faço esse desenho dessa circunferência aqui na mão e no olho mesmo. Mas se você quiser, você pode usar de ferramentas, tá? E vim aqui, ó, e reproduzir o mesmo tamanho. Coloquei o molde do primeiro aqui e desenhei.
Agora, a gente vai cortar. Lembrando que é bom você desenhar pro lado de dentro do tecido, tá? O lado mais brilhoso é o lado de fora. Então, eu desenho sempre do lado de dentro para não ficar com a marca do tecido. Agora, eu venho aqui, eu vou cortar esse meu molde. E aí, eu venho aqui, ó, para achar qual que é a frente, qual que é o verso. No caso, essa parte brilhosa, a parte mais bonita, eu vou deixar para fora, né? Para ficar com esse acabamento bonito, tá? Então, esses dois aqui já estão pro lado de fora. Eu vou fazer a bainha pro lado de dentro. E como que vai ser essa bainha? Você pode produzir ela de três formas, na verdade. Você pode ir na máquina de costura e fazer uma costurinha aqui para dentro, de aproximadamente aí meio centímetro. Ou você pode usar cola de silicone. Sim, eu uso cola de silicone. E passo ela bem aqui nessa beirinha. Venho selando e fechando essa bainha. E com a ajuda do ferro, eu seco instantaneamente essa cola de silicone. Ou eu uso essa fita de bainha mágica, que eu trouxe de viagem, mas que no Mercado Livre, na Shopee, vocês encontram facilmente. Para uso dessa fita, não tem mistério. Você encontra ali no rótulo da embalagem explicando como que vai funcionar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu cortei a fita ao meio, um pedacinho que desce para fazer a bainha de uma das laterais aqui do meu triângulo, posicionei e passei com ferro. Depois a gente vai tirar essa faixa branca, vai dobrar e mais uma vez passar com ferro para selar a nossa bainha. Agora eu vou te apresentar mais uma possibilidade, que é a que eu mais uso aqui, inclusive, que é o uso da cola de silicone para fazer essa lateral do nosso top. Então, eu boto a cola de silicone um pouquinho antes da dobra, tá? Não botem na dobra. E aí, dobro e faço a selagem dessa cola com o ferro de passar. Quando a gente passa o ferro de passar por cima, ele vai instantaneamente secar essa cola e vai fazer essa bainha. Como a gente ainda vai fazer uma costura aqui por cima, não tem problema e fica bem legal. Agora a gente vai precisar de agulha e linha. A gente vai precisar também dos alfinetes para posicionar esse forro aqui na nossa peça. Eu gosto de costurar com ele virado, tá? E manter aqui a posição direitinho no meu bojo. Então, primeiro eu começo aqui pela pontinha do alto e coloco o meu alfinete para que ele não saia daqui do lugar, tá? E venho colocando alfinetes agora nas outras extremidades. Você pode dar uma esticadinha aqui também, ó, não tem problema. E eu venho até aqui embaixo e posiciono mais uma vez o alfinete. E a gente vai colocando os alfinetes aqui até que esse forro fique bem esticado na nossa peça pra gente começar a costura invisível. Aqui, a minha cliente ela optou por forro. Mas quando eu vou costurar um bojo, por exemplo, eu não preciso fazer esse acabamento todo, né, e fazer a costura invisível. Eu apenas corto o forro do tamanho do top, que aqui no caso esse top é um tamanho P e o forro que eu tenho é um tamanho G. Então eu corto do tamanho certo e só venho fazendo a costura lateral, mantendo aqui a estrutura do bojo. Já no bojo, eu gosto de pingar a colinha de silicone em alguns pontos estratégicos, como no bico e aqui na parte mediana do triângulo. E claro, eu aproveitei para mostrar para vocês também como eu faço acabamentos em tops circulares. Aqui no caso, eu apenas corto o nosso bojo com o formato do círculo e vou, da mesma forma que eu faço com o tecido para forro, eu vou fazer essa costura na lateral. Mas aqui eu vou pingar a cola, como eu acabei de citar para vocês, para que tenha uma aderência melhor e o nosso forro, o nosso bojo não saia da nossa peça. Então eu vou posicionar e vou apertar com os dedos, fazendo esse movimento circular até o bojo aderir bem ao macramê. Antes de fazer a costura, é muito importante que você deixe essa cola secar, deixando o nosso bojo na posição correta antes da costura. Da mesma forma, eu faço esse processo para um top com um formato mais triangular e, de acordo com o tempo aqui de produção, eu percebi que a melhor posição para colocar e para cortar o bojo é essa que vocês estão vendo no vídeo, deixando o top mais anatômico e vestindo melhor assim no corpo.
A partir daqui eu vou repetir o processo, passando a cola de silicone e apertando bem esse bojo dentro do macramê para que ele fique bem acomodado até a hora que ele secar e eu vier fazer a costura. Quanto à costura do bojo, eu vou mostrar aqui ela para vocês primeiro para depois ir lá no forro, que é mais complexa. A gente vai passar a agulha por dentro do bojo e por dentro do macramê, simples assim, fazendo essa colocação perfeita aqui do nosso bojo na peça. E esse é o resultado do meu bojo circular aqui costurado à mão e colado com cola de silicone para poder ter mais aderência. Para o bojo triangular, a gente vai fazer o mesmo processo. Costura no bojo e costura no macramê. E a gente vai fazendo essa costura com bastante calma. Aqui vocês podem notar que o vídeo está acelerado, mas o ideal é que você faça isso com bastante calma e com atenção para você manter a mesma distância da costura. E isso vai fazer diferença aqui na hora do seu acabamento. Mas aqui a minha cliente, ela não quis bojo, ela quis apenas um forro. Então é isso que a gente vai fazer. Vou posicionar mais 2 alfinetes aqui na lateral. E a gente vai repetir esse processo nos 2 lados da nossa peça. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é a técnica da costura invisível. A gente já tem aqui a agulha com a linha posicionada. E o que eu vou fazer aqui pra começar essa minha costura? Eu vou começar daqui, enfiando essa agulha por dentro aqui do meu macramê, só pra esconder esse fio inicial, tá? E aí eu vou vir aqui nessa bainha que a gente fez, ó, e vou passar bem por dentro dessa bainha, tá? Eu vou sair aqui na frente e depois eu volto pra cá pra trás, por dentro do macramê. Ó, e aí mais uma vez, eu venho por dentro dessa bainha, mais ou menos meio centímetro, saio pela frente. Cuidado aqui para não embolar no alfinete. Saio aqui pela frente. E volto por dentro do macramê. E a gente vai repetindo essa costura até terminar. E o que vai acontecer? Essa costura, ela vai ficar invisível. Você não vai ver os pontos da costura. Por isso o nome costura invisível. Então a gente sempre vem dentro, saio pela frente e volto por dentro do macramê. Vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Saio por dentro do tecido e volto dentro do macramê. E assim, ó, a gente vai produzindo toda essa costura para dar esse acabamento bem lindão. Eu vou dar uma acelerada aqui e volto para mostrar para vocês como que fica depois de finalizada essa costura. Voltei com uma peça finalizada, ó. Eu tava com ele viradinho assim, e aí desvirei. E olha que acabamento mais perfeito. É perfeito, gente, perfeito. Pra mim, esse aqui é a melhor finalização que tem. Pra vestido, eu também faço da mesma forma. Pra forro frontal, também faço da mesma forma. E bolsas também. Essa costura invisível é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me seguir e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que eu enviar um material novo. E se você deseja aprender um pouquinho mais comigo, eu deixo aqui o meu Instagram. Lá no link da minha Bioline vocês vão conseguir ver quais são os cursos que estão ativos no momento, além de eu te convidar também para o meu canal de assinatura. Por apenas R$16,90 por mês, você assiste a um vídeo novo todas as quartas-feiras, onde eu divido com vocês um pouquinho mais sobre a minha jornada, sobre as minhas técnicas e te ensino muito mais por lá. Um beijo e até a próxima!